Alguém nessa semana aí, esses dias, me perguntou algo que eu achei interessante. É sobre a expressão quando um não quer, dois não brigam. Se, se essa expressão era bíblica. E eu, bom, não é bíblico diretamente, né? Porque realmente todo conflito é entre duas pessoas. Ninguém erra sozinho. Eu acho assim que, que nós temos como evitar o conflito. Eu posso evitar o conflito. Eu, eu posso tolerar um pouco mais o outro. E eu sei que existem muitas pessoas desequilibradas por aí espalhadas, mas sempre vai ter alguém mais pé no chão, sempre vai ter alguém com nível de controle maior. Eu sei que todo mundo tem um momento em que a gente sai um pouquinho do normal, a gente altera, mas o autocontrole, né? Quando a Bíblia fala que como a cidade derribada, que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu próprio espírito, por conta do nosso desequilíbrio, por conta do momento em que a gente não consegue segurar, a gente acaba perdendo muita coisa. São relacionamentos que a gente perde, como casamento, por exemplo. Se a gente não vigiar, a gente vai falar alguma coisa, vai abrir feridas que não conserta nunca mais. Então, assim, tudo tem que ser bem medido, tudo tem que ser bem pensado, para a gente não destruir as relações que nós temos. E quando alguém me perguntou sobre esse dito popular, quando um não quer, dois não briga, não é bíblico, mas a Bíblia fala, né, sobre algumas coisas. Andar é a segunda milha, né? Dar o outro lado da face, perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. E eu deixo para meditação, quando Jesus ele fala em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30, ele fala que ele é humilde. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala também que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, não precisa responder muito sobre o dito popular, porque a Bíblia toda fala de longanimidade. A Bíblia toda fala de tolerância. Então, se você colocar no teu coração que você vai ser tolerante, que você vai ser humilde, você com certeza vai viver mais do que você imaginou que iria viver. Ou seja, você vai se relacionar mais do que do que as suas expectativas normais. Quando a gente consegue contar até 10, quando a gente é longâmino, as coisas são melhores para nós. E aí eu acabo lembrando de coisas que a gente vê ao nosso redor. Casamento que foram desfeitos por conta de agressões verbais. Ele ou ela não deveria ter dito aquilo, no momento da raiva, falou, e agora não tem como voltar atrás, porque tem o orgulho, tem aquela falta de humildade e as coisas não voltam. Por exemplo, eu destaco aqui um exemplo até muito poderoso, que é a questão do nosso trabalho. O homem, ele é o provedor. Ele é o provedor, ou teria que ser o provedor. Hoje nós temos um bônus, né, que eu poderia dizer assim, que as mulheres trabalham para ajudar, mas na grande maioria das vezes o homem ele acaba sendo um provedor. Como provedor, ele é um responsável
numa proporção grande. Ele acaba sendo o responsável principal pela manutenção da casa. Então, as decisões que às vezes a gente toma no trabalho, ela vai ter consequência. Ela vai ter consequência. Não é só você que vai ser demitido porque afrontou a liderança lá da empresa. Não é só você que vai ser demitido, a tua esposa também vai ser demitida, os teus filhos também vão ser demitidos. Então, a postura, o comportamento que nós temos que ter no trabalho tem que refletir o que Jesus falou aqui em Mateus. Deve aprender de mim que sou manso e humilde. E quantas das vezes a gente quer ter a nossa razão, eu quero ter a minha razão, e às vezes eu não tenho a razão. Isso que é o pior. A Bíblia nos orienta a perder a razão, em detrimento de uma paz. Quando a gente tem razão. E quando a gente nem tem essa razão e a gente quer ter a razão. E o outro lado, que a gente está combatendo, quer seja o líder lá da empresa ou qualquer outra coisa, ele não vai ser tolerante contigo. Porque muitas das vezes ele nem conhece Jesus. E ele vai passar sobre você como um rolo compressor. Ele vai prejudicar você, vai prejudicar a sua família, vai prejudicar os seus filhos. E aquele grande emprego que você tinha conseguido, que você disse até que era de Deus, e agora você mesmo está se tirando da bênção por conta de você mesmo. É questão do equilíbrio. Então, temos que buscar esse equilíbrio na vida, na relação, a sujeição. Isso é importante para que nós vivamos. Então, assim, esse ditado ele não é bíblico, mas ele bem que poderia, ele é forte. Quando um não quer, dois não briga. E é verdade. Se você se manter, o outro pode ficar gritando lá. Se você não responder, se você não dá ouvido, as coisas passam. E a Bíblia diz: sujeitai-vos só a Deus. E ao diabo você resiste. Resiste quieto. E Deus vai te dar a vitória. Amém? Então esse ditado ele não é bíblico, mas é tremendo. A gente pode aproveitar ele para algumas circunstâncias da nossa vida.